Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa conversa sobre a nomeação, né? O poder do nome na bruxaria. Até mais. Hoje a gente vai dar prosseguimento àquela nossa conversa sobre nomeação, né? Quando a gente fala de nomear, a gente também está falando em dar mais atribuições. Quer dizer, todo mundo que eu digo é tudo, né? A gente pode incluir, inclusive, os seres que não são vivos, né? Que não são animados, mas a gente tem a capacidade de conferir dons ou confirmar dons através do nome. E é por isso que eu sempre falo para as pessoas, gente, não vai escolhendo o nome quando você vai ser iniciada, assim, sabe, por seriados de TV, por causa de, sei lá, algum livro que você leu. Deixa esse nome surgir, nascer, ele vai aparecer para você de alguma forma, né, em sonho, meditação, enfim. E quando chegar, faz muito sentido. É aquela coisa assim, é isso, sabe? Parece assim, é, nas tribos indígenas, né? Que eu saiba, né? Nos Estados Unidos mais, mas talvez aqui também tenha isso. Eles demoram um tempo para nomear, né? Na Grécia também era assim. Né, as pessoas tinham um nome provisório e à medida que algum talento aflorava, alguma coisa assim, as pessoas percebiam, mapa astrológico, e para os índios principalmente assim, alguns auspícios, né? Auspícios que eu digo assim, teve uma grande tempestade no dia que a pessoa nasceu. Quando a gente fala assim, esses acontecimentos, as pessoas falam assim, tá, gente, mas é uma coisa provisória, aconteceu só naquele momento, mas assim, é, um mapa astrológico, ele é um dia na vida daquela família, daquele contexto social. E o que estava acontecendo na política, na sociedade, nas artes, na cultura, na estrutura daquela família, vai estar. Tem uma foto daquilo. Né? Se você tira a foto daquele contexto, que o mapa astrológico nada mais é do que a tradução daquele contexto em termos da posição dos planetas. Mas aquilo estava, se a gente acredita que a astrologia funciona, todo aquele contexto também se deve àquele contexto celeste, né? Então, assim, a vida está em constante comunicação. A gente não considera que, assim, aquilo foi uma coincidência. A gente está vendo tudo, a gente está interagindo. Quem é bruxo, quem quer interagir com os elementos, ela tem que estar consciente de tudo o que está acontecendo. Então, esse nome, ele faz parte dos acontecimentos, das coisas que acontecem nos primeiros anos de vida daquela criança, enfim, e depois na iniciação também. Quer dizer, de repente você, durante o seu treinamento, durante o seu preparo como bruxa, você vai tendo algumas experiências e que vai ficando muito marcantes. Enfim, o nome é extremamente relevante. Mas o que as pessoas não entendem é que nomear não é só chamar a sua arruda de Mariazinha, tá? E falar, oi Mariazinha, vou te regar hoje. Não, porque isso fica sendo também um pouquinho só, quase que uma brincadeira, né? Fica sendo uma coisa que você está dando. Você deu um nome, você conversa, mas você ainda trata como se não tivesse uma possibilidade de intercâmbio. A questão do nome é quando você trata como indivíduo. Indivíduo é um indivíduo, é um ser, né? E aquele ser, ele começa a se dar conta de que ele existe. E à medida que ele se dá conta que ele existe, ele também fica meio que atento ao que você vai atribuir a ele. Então, quando você chama a sua porta pelo nome dela e você fala, olha, não deixa entrar energia ruim, você também está dizendo que
ela deu um sinal para você. Ah, lógico, a porta vai falar para você, olha, aquela pessoa é ruim. Não, ela pode emperrar, ela pode travar, ela pode a chave não entrar, tem alguma coisinha que ela fala assim, ó, isso aí é pra ficar atenta. E isso começa a ser, você como bruxa, você começa a prestar atenção nessas coisas e você percebe que as coisas começam a se comunicar sim. Então, sempre que você vai em determinado lugar, tem vaga para você. De repente não tem vaga para você estacionar. E aí você fala, gente, será que hoje eu não estou sendo muito bem-vinda? As coisas começam, a nomeação e não só a nomeação, mas o tratar as coisas como uma mente divina que está presente em tudo e que pode haver uma interação. A gente está começando a falar sobre poderes de bruxa. As pessoas pensam sempre que os poderes da bruxa vai ser assim, aquela força que você faz assim, eu quero tudo que acontecer, e você põe aquela energia sua, e aquela coisa, você fica lá meditando, pensando naquilo, visualizando aquilo, e de repente é só você pedir para uma nuvem e falar assim, espera eu chegar em casa. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes estava aquele céu preto que você fala assim, gente, tô sem guarda-chuva, tô sem roupa de chuva, tô de sandália, tô com roupa nova, Você fala, espera eu chegar em casa. 5 minutos. E a chuva aguenta um tiquinho mais. Não é, os poderes faz parte, né? É por isso que as pessoas às vezes falam como crianças e as pessoas mais puras, mais ingênuas, elas têm mais facilidade de entender que isso funciona dessa forma, né? Porque elas ainda não foram aquela coisa assim, não, mas isso, porta não tem boca, porta não fala, é, cachorro não é gente, é, a nuvem tá lá no céu, ela nem tá te ouvindo. As pessoas não, a gente não, sabe, eu fiquei maravilhada quando a gente começou a trabalhar por videoconferência, porque assim, na minha formação como bruxa, sempre ouvi em livros, pessoas, todo mundo, unanimidade, como era importante a energia da presença das pessoas, né? Já nos anos 90, eu tive um pouco a experiência dessa coisa de trabalhar online, porque eu cheguei a trabalhar num desses atendimentos de telemarketing, né? Essas coisas de disque bruxa, né? E aí eu vi que funcionava, que a distância não interfere. E essa distância não interfere mesmo. Né? A gente ainda tem a possibilidade de um contato visual, mas a distância nem precisa disso. Quer dizer, você pensa em alguém, você está com possibilidade de se comunicar com essa pessoa. Se a pessoa vai ouvir, não é uma questão da pessoa vai ouvir, se ela vai considerar. Né? Porque se você está se relacionando com bruxos, você talvez possa pensar que a pessoa pode se lembrar de mim e pensar assim, nossa, será que ela está querendo falar comigo? Mas quando você fala de pessoas, você fala assim, pensa na Marília, mas bobagem, não tem nada a ver. E não liga, né? Mas assim, quando você começa, e aí vem a importância dos cadernos, né? Que eu sempre falo para as pessoas, falo assim, gente, registra. As coisas vão sair dessa especulação de, será que foi coincidência? Será que realmente é de verdade? Será que isso que eu não estou fazendo não é uma alucinação, não é uma esquizofrenia, não é uma não sei o quê? Quando você começa a escrever. E aí você tem possibilidade de conferir os eventos. Você pensou em mim ontem à tarde, às 4 horas da tarde? Eu estava pensando, de repente eu pensei em você, sim. Ou assim, você tem um sonho com pessoas da sua família e você fala assim, gente, vocês sonharam comigo? Alguém aí teve sonho comigo? E aí a pessoa fala, nem sempre, isso é uma coisa também interessante quando se fala de sonho, mesmo quando se fala dessas experiências, nem sempre as pessoas vão traduzir a experiência literalmente igualzinho àquilo que vocês viram. Porque mesmo quando a gente está vendo com os olhos físicos, a gente vê as coisas conforme uma leitura nossa, né? É por isso que
Às vezes uma pessoa vê um céu nublado e fala, nossa, que dia lindo, e a pessoa fala, não, mas não tem sol, mas olha as nuvens, que linda, que claridade, que sei lá o quê. Cada um tem a sua perspectiva, então, é, e essa leitura, às vezes, quando você vai trazer em termos de lembrança, você pode matizar as coisas de uma forma diferente do que as coisas estavam, mas isso não quer dizer que não invalida, né? Então você vai começar a perceber que tem essas leituras diferentes, né? Eu tive uma aluna que ela, quando começou a se desenvolver, ela tinha um talento fantástico de, ao falar por telefone na época sem câmera, né? Quando o telefone era por fio, e ela estava conversando com a pessoa, de repente ela estava com condições de descrever o ambiente que a pessoa estava. Ah, você tem um armário do lado, você tem isso, não sei o quê. E aí ela começou a perceber que ela acertava 100%, mas nem sempre na ordem que as coisas estavam. Ela via espelhado, né? E aí ela começou a perceber que ela estava fazendo isso. As pessoas confirmavam que existia um armário assim, não sei o que lá, mas só que não estava direito, estava esquerdo, sei lá. E ela estava vendo tudo espelhado. Enfim, não invalidava a experiência. Mas quando você começa a interagir, e o nomear é o primeiro passo para essa interação, você começa a poder conferir atribuições a mais do que a, por exemplo, vou dar o exemplo da porta. A porta abre e fecha. Você fecha, ela fecha. Mas quando você pede para ela que você não quer que ninguém entre, que ninguém negativo entre, ou que tal fulano não entre, aí você vai estar dando para ela uma atribuição. E você pode falar assim, olha, se tiver alguma coisa, você vai emperrar, ou você vai fazer um barulho a mais, você vai ter, a chave vai cair da minha mão. Gente, você começa a estabelecer a coisa e aí você vai ver o como a vida como um todo está falando. A vida está falando sempre. A gente sonha, a gente tem as sincronicidades, os eventos, eles não são aleatórios. Você toma uma decisão hoje e de repente você encontra casualmente alguém que fala assim, eu estou querendo fazer tal coisa, é justamente o que eu estava pensando em fazer. E aí dá certo. Essas coisas, a vida está falando, mas a gente não está atenta, né? Então faz parte desse processo seu de tratar as coisas, tratar o seu universo como sendo uma coisa que você está interagindo, e não é só no sentido assim, então vou falar com as minhas entidades. Não, gente, você fala com tudo. Do mesmo jeito que você pensa que você pode estar falando com as suas entidades, você pode estar falando com outros seres. É tudo. E você vai tendo a possibilidade de estar cada vez aumentando mais o seu poder. É poder. É um poder. Você nomeia, você atribui, você interage e aquela coisa começa a trazer um feedback. Gente, se as pessoas tivessem noção de como isso é simples, como isso não precisa de ritual, não precisa de. Tudo bem, você pode até ritualizar um pouco. Eu gosto, por exemplo, de tratar bem. Aquela coisa, você vai limpar a porta, conversa com ela, você coloca um óleo essencial, você coloca alguma coisa, às vezes a gente deixa alguma. É aquela coisa, um enfeite, um objeto, alguma coisa assim para enfeitar, para tornar bonito, porque aquilo que a gente embeleza também é uma forma de considerar, né? Então, se você limpa uma janela, você está pondo um cheirinho melhor que você gosta, você põe uma florzinha, você põe um não sei o quê, você está tratando aquilo como com consideração e essa consideração volta. Essa consideração volta. A gente também tem, quando a gente dá um nome, a gente tem também a possibilidade de interagir à distância, porque como eu já falei para vocês, a questão de estar presente ou não é uma coisa assim. Então, por exemplo, vai que você foi para o mercado e esqueceu de fechar a porta, né? Ou você, estou falando, só importa, gente, carro, sabe? Você vai estacionar num lugar que você sabe que é perigoso, né? Você vai
você pede para ele, fica invisível, que ninguém te veja. Entende? Você não vai fazer, quer dizer, a pessoa vai passar batido e aquele carro seu parece que não chama atenção, não dá vontade, né? E você começa a ver que você está começando a interagir. Mas o mais difícil, na verdade, desse processo é você acreditar que está fazendo isso, né? A gente é ensinado a não acreditar nessas coisas. Mas quando você começa a anotar, sabe? Registra, registra. E daí você vai anotando as coincidências das coisas que acontecem, você vai falar assim, não, gente, a porcentagem de acerto está maior do que uma probabilidade aleatória, né? Pessoas que têm uma visão mais científica, mais racional, mais cartesiana, precisam desse tipo de argumentação para se convencer, né? Então a gente fala, tá, então faz. Não tem nenhum problema você querer essa confirmação. Eu acho até porque uma coisa é uma fé cega, quase infantil, e outra coisa é essa fé que você vai conquistando pela experiência, né? Eu acho que uma bruxa, aliás, a Laurie Cabot é muito defensora disso, né? Que você, à medida que você vai confirmando, você vai vendo que você não está tratando de uma coisa que é fictícia, que é fantasiosa, né? A gente está trabalhando com algo que você realmente consegue replicar, né? E essa é a ideia da magia, né? As pessoas pensam que a vida de uma bruxa é só você fazer os rituais, os sabás, se vestir de bruxa, colocar um pentagrama gigante, fazer algumas coisas assim, ficar pensando nas energias e visualizando as coisas. Não, gente, é cotidiano. É assento no ônibus, é vaga no estacionamento, é não ir ao mercado porque já sabe que não vai encontrar o que você está procurando. Tem umas coisinhas que a gente vai fazendo que é assim, banais, e não precisa traçar círculo, não precisa incenso, vela, é cotidiano, é o dia a dia, né? A bruxaria tem que ser uma coisa que você consegue inserir no seu dia a dia. Ela não pode ser uma coisa que precise sempre de uma parafernália. Aliás, eu sempre falo para as pessoas que eu prefiro que as pessoas vão, quando elas vão começando, que elas comecem com o mínimo para que elas não se condicionem que sempre precisa ter a vela certa, a erva certa, o cristal, todos não, gente, a necessidade faz com que a gente tenha que se desenvolver. A magia, ela nasceu da necessidade das pessoas conseguirem fazer alguma coisa quando elas não conseguiam fazer nada. Então, elas não pode sempre precisar de tudo. Tem que ser simples, tá? E aí, se a gente quiser conversar um pouco mais sobre isso, né, pessoal, faz nos comentários aí, deem sugestões. A gente está sempre aberta a possibilidades de tratar novos assuntos. A gente pede que vocês deem o seu like. As pessoas às vezes estão assistindo e não estão dando like, tá? Dando like, um comentário, um emoji, fazer uma sugestão. E se puder compartilhar também, a gente agradece, tá bom? Até mais.